Educando os nossos filhos. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Quando nossos filhos vão para os vícios degradantes, tais como nas drogas, na depravação sexual e no comportamento gay, transgredindo princípios de Deus para a raça humana, lamentamos. Onde foi que erramos na criação de nossos filhos? A resposta é: talvez por rebeldia ou por falta de instruções, eles agem assim. Uma boa formação que podemos oferecer aos nossos filhos é a educação com base no comportamento exemplar dos pais no conceito de Deus. Como modelo básico, Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, para gerar e educar filhos para a construção de uma sociedade decente nos princípios estabelecidos por Deus. O desastre na sociedade foi a contaminação do espírito gay de Satanás, semeado para distorcer os verdadeiros padrões de Deus para uma sociedade ideal. Onde foi que erramos na educação de nossos filhos? Para uma conscientização madura, é necessário admitir que nossos filhos não são nossas propriedades. São, sim, propriedades de Deus, confiadas a nós para educá-los devidamente, conforme a sua palavra, para o bem-estar deles e da sociedade. É bom lembrar que tudo que somos como casal, repassamos para os nossos filhos, no caráter, no exemplo de vida a dois e no temor a Deus. Hoje, percebendo que não fomos completos na formação dos nossos filhos, ou seja, na orientação da formação dos nossos filhos, no que diz respeito a facilitar as coisas para eles, quando devíamos ser mais severos, descobrimos que devíamos ter sido mais severos. Esse tipo de comportamento de pais hoje, atendendo à ostentação dos filhos, acabam criando filhos de papaizinhos, os grandes destaques das leviandades hoje na sociedade. Aprendendo com a natureza. No livro de Provérbios, o rei Salomão nos chama a atenção para aprender a se comportar como as formigas. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco cruzando os braços para continuar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 6, versículos 6, 10 e 11. Podemos perceber que os tais hoje são, na maioria, os filhos dos papaizinhos. Estudando o comportamento dos insetos, percebemos que são grandes as suas lutas para usufruir o melhor de suas vidas. Nada é de graça. Também aprendemos com a águia. O que acontece com o filhote da águia até ganhar a maturidade para sobreviver por conta própria? A águia constrói o seu ninho nos mais altos penhascos. Visando a educação na formação de seu filhote, ela constrói o seu ninho com algumas camadas de coisas fofas numa base cheia de espinhos. Nos primeiros dias, o filhote vive no conforto da primeira camada bem fofa. Quando o filhote está no tempo de deixar o ninho para começar
aos exercícios de preparação em busca da maturidade, a águia-mãe tira aquela camada fofa, deixando a camada um pouco desconfortável, com algumas pontas agudas de espinhos discretas para o filhote não se sentir totalmente acomodado. O exercício para aprender a voar. Quando o filhote está no ponto de aprender a voar, a águia-mãe o solta lá do penhasco e ele desce se esperneando como uma bola. Antes dele se esborrachar no chão, a águia-mãe, com um voo rasante, o ampara com as suas grandes asas. Tais exercícios vão até o filhote aprender a voar. Exercícios para a sobrevivência. A águia-mãe ensina ao filhote as estratégias de caças até ele chegar ao ponto de caçar sozinho. Deus, visando a nossa maturidade em todas as coisas, não nos facilita nada. Só nos ocorre quando todos os nossos limites são superados. Deus é o dono da prata, do ouro e de todos os bens materiais para o nosso bem-estar. Assim sendo, por que nós passamos por crises e necessidades? Se ele nos facilitar tudo, seremos como a borboleta que recebe ajuda para sair do casulo. Ele vai nos estragar com isso. Aliás, a borboleta é outro exemplo de luta para se chegar ao máximo de sua vida gloriosa. Toda a formação da borboleta é dentro de um casulo. Enquanto ela está no casulo, ela se alimenta de quê? Como é a respiração dela naquele ambiente fechado? E na hora dela romper o casulo para sair para a sua vida ampla? Aquele invólucro ou casulo é uma casca dura. Fica imaginando como ela consegue furar o casulo se ela não possui nenhuma ferramenta. Imagino que ela leva um bom tempo corroendo com a sua própria boca ou garras nos seus pés até o rompimento daquela casca dura para viver a sua expansão da vida. A natureza de Deus para ela é que ela precisa de todo aquele sacrifício para criar musculatura para conseguir voar. Se ela receber ajuda, não criará musculatura e não conseguirá voar. A sua morte será antecipada. O comportamento dos nossos filhos no tempo de adultos nos mostra alguma falta de preparo de suas bases para viver a terceira idade confortável. É quando percebemos que a facilidade que lhes proporcionamos não lhes permitiu a devida maturidade. Meus manos e eu fomos criados num regime semi-escravidão. Hoje agradecemos a Deus pela dureza de nossos pais para conosco, pois isso nos ensinou a lutar para as conquistas. Cada um de nós, começando da estaca zero, temos hoje a nossa casa própria e algo mais para viver a terceira idade com um pouco de conforto. Quando falhamos na educação completa dos nossos filhos para a vida, acabamos permitindo grandes problemas para eles e para a sociedade.